Uma boa noite, né? Que a paz de Jesus fique com todos nós até o fim da reunião. O Espiritismo vai abrindo o leque do entendimento para todos nós, porque nesse processo evolutivo, imagino, nós estamos aqui para evoluir, todos, sem exceção. Quantos milhões de anos nós estamos aí nessa caminhada? E o homem vai evoluindo, mas no início é difícil para ele. Você vê, no início era quem era o mais forte lá, que era o chefe, né? Depois, às vezes, o mais velho, que tinha sabedoria, depois o mais forte, depois os que tinham mais poder, depois o que tinha dinheiro conseguia poder, depois a inteligência, você podia usar o poder e o dinheiro e manter no comando, até descobrir que o maior, o comandante que vai prevalecer no futuro, será a junção da inteligência, mas com o lado moral junto. Se não tiver esses dois lados, não vai adiantar. O maior, você vê no mundo espiritual, os espíritos que comandam, geralmente são os espíritos mais preparados. Em qualquer, além do preparo dele, ele tem o lado moral muito forte, muito conhecimento e o lado moral muito forte. Jesus é o maior espírito do planeta, porque além de conhecer muito, o lado moral é mais forte, é perfeito. Então é assim que funciona nas colônias. Não pensa nessas colônias próximas à Terra, que são muitas, não quer dizer quem toma conta da área da educação são os melhores educadores, moralmente e intelectualmente na área. Quem toma conta da parte médica são os médicos mais preparados nível espiritual e moralmente. Então não adianta a gente pensar quem vai dirigir a mesma coisa. Aqui no nosso meio ainda funciona o poder, o dinheiro, a barganha, e vai funcionando assim. Então a proporção que o homem vai conhecendo sobre o espírito, ele vai se libertando. Então a doutrina espírita, na realidade, é uma doutrina libertadora, porque o conhecimento das religiões, das filosofias, vão desaguar nesse delta chamado espiritismo. O próprio conhecimento da ciência, ela vai desaguar. E esse delta chamado espiritismo vai desaguar nesse mar chamado Jesus. E Jesus vai desaguar nesse oceano infinito que é Deus. Normalmente vai funcionar nessa caminhada. Então, o conhecimento do Espiritismo, ele vem para ajudar a libertar o homem em todos os sentidos. Então, a pessoa está aqui vivendo no nosso planeta, uma das coisas que não se discutia, e o Espiritismo traz essa discussão para a sociedade, é sobre a morte. Porque a morte vai trabalhar com a libertação dele. Porque a maioria das pessoas, ele não tem conhecimento disto, não tem conhecimento. As religiões não dão conhecimento nessa área, que poderia falar, não dava. A ciência discute isso numa visão bem materialista, é a visão que ela discute, e normalmente é totalmente desconhecido da sociedade. Imagine a grande maioria das pessoas, quando vai desencarnar, é uma interrogação que não tem tamanho. E essa interrogação, se ele tivesse conhecimento, era muito mais fácil para ele. Então, falar sobre depois dessa vida vai ser algo normal para, no futuro, ensinar as próprias crianças, para ela poder entender. Porque a maioria entra em desespero. Você vê, por exemplo, como eu conheci uma mãe, que ela perdeu o filho,
ela todo dia ia no cemitério lá limpar onde está a plaquinha com o nome do filho. Quer dizer, ela não tem noção nenhuma, porque se ela tivesse, ela não faria uma coisa dessa. Ela não tem. Até acha, se o filho ainda tivesse ali naquele, se tivesse ali, não estava muito mal, se ele tivesse ali naquele. E as pessoas, às vezes, discutir como é isto, porque esse processo de morrer é fácil, desencarnar é difícil. Desencarnar dá trabalho, porque há toda uma programação. Do jeito que há programação para nascer, há programação também para desencarne. Quando a pessoa vai nascer, tem técnicos que vêm ajudar no processo. Técnico independente do grau da evolução da pessoa vem ajudar. E quando vai desencarnar, também vem técnicos ajudar a cortar esse cordão, que tem um cordão que ele chama cordão prateado, que fica ligado ali na nuca, na região ali, romboide do cérebro, e ele fica ligado. É a última ligação que tem. Tem outras ligações, mas essa é a última que eles cortam. Então você imagina, uma pessoa, por exemplo, ele está doente, e às vezes ele pensa que morrer rápido é bom. Às vezes, na maioria das vezes, nem é. Porque quando ele vai vagarosamente, ele está doente, ele é como se fosse preparando o espírito dele para essa mudança. Vai preparando. Então, às vezes, a pessoa que fica na cama uns tempos, às vezes é um benefício para ele, porque aquele espírito vai vagarosamente se afastando do corpo e vai se preparando para essa grande mudança, vai se preparando até começa a ver parentes, amigos, espíritos que vêm ligar, e isso dá uma diferença imensa entre um e outro, há uma diferença. Às vezes as pessoas não imaginam. Eu lembro do André Luiz, tem um livro dele, O Brilho da Vida Eterna, que ele vai falar sobre alguns desencarnes, e ele conta de um cidadão que era um homem bom, era uma pessoa boa, mas estava numa situação econômica ruim, e ele fica internado já no fim, numa enfermaria de indigente, que na época deles era indigente, não existia nem SUS na época que o André Luiz escreveu isto, era a enfermaria de indigente. Então ele disse assim, enfermaria imensa, com muita gente. Aí o André vai lá com o orientador dele, o Jerônimo, visitar essa pessoa que vai desencarnar. Ele vai acompanhar o desencarne de alguns. E ele querendo mostrar que a mão de Deus não abandona ninguém. E ele disse que quando ele entra no hospital, ele toma o primeiro susto, porque o André tinha sido médico aqui, e ele disse que toma um susto pela quantidade de médicos e enfermeiros que ele já encontrou ali na entrada do hospital. Pessoas espíritos que estão pronto querendo ajudar, já estão ali. Ele disse, quando eu vi aquilo, ele até diz assim, as pessoas deveriam ter mais, assim, silêncio e respeito na hora que entra no hospital, pela quantidade de espíritos que estão lá dispostos a ajudar. E ele disse que entra e vai chegar nessa enfermaria, ele disse, a enfermaria é grande, com muitas pessoas, e ele disse, eu surpreendi, porque tinha espírito, tinha pessoas que estavam todos já no estado já final, ele disse, mas tinha deles que tinha 2, 3 obsessores com ele, cada um tinha outros com parentes, outros. Ele disse que essa pessoa que ele foi tinha 2 espíritos muito evoluídos junto dele, que é uma pessoa do bem. Então você veja que eu estou dizendo assim, você vê numa mesma enfermaria, vários, cada um, porque esse desencarnar depende muito do grau moral de cada um. Essa parte moral vai fazer uma diferença enorme do outro lado. Então, por isso que há necessidade de cada um tomar consciência disso e trabalhar muito o seu lado moral. O seu lado moral, ninguém vira santo de uma hora para outra, nem vai acontecer isso. Mas você começar a se policiar você mesmo, começar a treinar mais seus pensamentos, seus gestos de bondade, suas coisas, ir nessa direção
porque isso será muito importante para o outro lado. Então as pessoas usam mais a força da oração, aprender a trabalhar a simplicidade, a humildade, isso vai ser muito importante do outro lado. Normalmente tem um número grande de pessoas que vêm receber. Então, nunca, a mão de Deus não abandona ninguém. Agora, aquelas pessoas que têm ligações maiores, tem uma diferença grande. Ele até vai surpreender, que ele diz mesmo nesse que ele vai acompanhar um homem que vai desencarnar, lá o Dimas, era uma pessoa do bem, e ele vai acompanhar o desencarne do Dimas, e ele vai descrever os processos, como é que aquilo vai acontecendo. Porque normalmente ele explica que a pessoa, onde é que eles vão primeiro afastando a região, as ligações que tem energética na parte do plexo solar, na parte do coração. A última é essa parte do cordão prateado. Mas ele vai mostrando isso e isso vai fazendo uma diferença muito grande. Esse Dimas mesmo que ele conta, que a esposa estava lá e a família numa dificuldade imensa, não queria que o sujeito desencarnasse, mas chegou a hora. Então eles mesmo disseram que para aproveitar o momento, eles dão uns passes magnéticos os espíritos no Dimas, para o Dimas sentir melhor e dizer para a esposa: olha, eu estou melhor, eu acho que eu estou recuperando, vai para casa tomar banho, ajeitar as coisas, e ela vai toda animada. E ele disse, eles aproveitam, já que ela foi, para ajudar agora o desencarne, que ela estava atrapalhando com os pensamentos dela, como se fosse cordão fluídicos ali, dificultando a própria. Ele precisava fazer aquela limpeza daqueles cordões fluídicos para o que ela vinha. E eles, além de ajudarem ele, para fazer ajudar, eles vão pegar ela e vão fazer ela entrar no sono, dormir, para ela poder não prejudicar o trabalho. E assim mesmo eles mostrando que eles vão fazendo um cordão como se fosse um tipo lençol, mas só fluídico, envolve a pessoa ali para não sofrer o impacto dos pensamentos das pessoas ali. Então isso, eu já ouvi muitos espíritos dizer isso, eles envolvem tipo um lençol fluídico, eles falam isso. Até quando eles vão retirar dessas zonas mais atrasadas, eles também fazem isto, porque aquilo ajuda, é como se fosse uma defesa. Porque imagina, uma pessoa desencarna, é muito conhecido, e está muita gente na cidade toda, ou no país, ou no planeta, a depender da pessoa, e aqueles pensamentos, às vezes pensamentos até ruins, miserável, era bom que morresse mesmo, já roubou muito, fez muita maldade. Imagine milhões de pensamentos desse tipo em cima da pessoa. Como ele já não tem o corpo como defesa, aquilo vai com tudo. Imagina como é que ele vai. Ele vai uma diferença imensa. Então a gente disse, puxa, e assim mesmo esse camarada do Dimas, que ele conta que era uma pessoa boa, eles fazem o trabalho, tira ele de lá, era no Rio de Janeiro, e leva lá, porque o rio, como aqui também, tem a mata, tem o mar, tem muita força energética para ajudar eles, às vezes levam. E quando faltavam umas 2 horas para o enterro, é que eles voltaram com a pessoa para cortar o cordão. Então, na maioria das vezes, o espírito assiste às famílias que estão lá, e assiste muitas vezes esses comentários muito desagradáveis. Às vezes a pessoa diz, esse velhaco era ladrão, às vezes, né, a mulher desencarnou e está vendo a amiga dela elogiando o viúvo está até jeitoso, aí ela diz, puxa, minha amiga, e já está pensando lá no viúvo. Você imagina isso que acontece isso lá, e ele pensa que não está atingindo as pessoas, estão atingindo com tudo. Então você vê a diferença, esse conhecer, se as pessoas soubessem disso, ele tinha mais respeito nos velórios. Nos velórios ele teria mais respeito com as pessoas, porque a maioria dos espíritos às vezes estão ali presentes, ali naquele momento. Tem casos que não, tem casos que a pessoa quase imediatamente. Ele conta, espírito às vezes mais evoluído,
que chega não a cortar o cordão prateado, que é mais difícil para ele, mas ele fazer esses cordões energéticos, ele mesmo já ir cortando. Ele está tão preparado que ele faz isso, desse ponto, de não precisar, cortou e vai embora. Se vocês olharem no filme Nosso Lar, eles mostram aquelas pessoas chegando lá, uns chegam de maca, outros chegam andando, outros a criança andando no colo, depende de cada um. Então você vê o estado de cada um. Todos desencarnaram ali na guerra, mas a diferença está nesse lado moral. Esse lado moral vai fazer uma diferença imensa. Lógico, conhecimento. Mas o conhecimento tem que juntar com o lado moral. Se tiver conhecimento e o moral, então vai ficar muito mais fácil. Mas a diferença é muito grande, quer dizer, ele visita que o camarada estava lá e os próprios médicos disseram, um médico fala com o padre lá que estava lá no hospital, dizendo, mas olha, fulano está demorando de morrer aqui, sujeito duro, eu penso até numa eutanásia para ele, o que ele está sofrendo, e o padre diz assim, realmente é um ato de caridade para ele, senão daqui a pouco ele está apodrecendo aqui o corpo. E o André diz, puxa, eu escutei isso de dois que não podia escutar, do médico e do padre dizendo isto. Os dois não poderiam falar isso. E ele disse, como o cara estava no estado já muito ruim, terminal, não tinha recuperação, deram uma injeção que acelera a morte. E a gente sabe que infelizmente acontece isso. E ele diz, isso não deveria nunca ser aceito isso, dito, mas camarada dá. Só que ele não sabe que aquela injeção vai direto no perispírito dele. E ele fica um bom tempo obnubilado, que não precisava ficar isso. Ele fica. Ele disse, é igual os drogados ficam assim. Então o camarada fica desse jeito. E você vê por isso que Jesus na cruz, quando pede, diz que está com sede, vão dar um fel e substância para ele, ele não aceita. Ele não aceita, porque ele sabe a diferença que dá. Então, normalmente, às vezes as pessoas não têm paciência, faz isso, não faz nem na maldade. Ele acha que está ajudando e dá uma diferença grande. E ele vai, né, nesse grupo que ele ia ajudar a desencarne, tem uma senhora que era evangélica, era presbiteriana, ficou viúva, nova, que com as crianças dela, ela cuidou de muitas crianças, ela é uma pessoa dedicada às crianças. E eles vão para o desencarne e diz, olha, a pedido do neto dela, uma criança que está fazendo pedido, foi dada uma prorrogação para ela não vai desencarnar agora, vai esperar mais alguns meses. Foi dada uma prorrogação, chegou o tempo, uma prorrogação. O Chico, quantas vezes ele teve prorrogação, que ele chama mesmo moratória? Moratória, o Chico teve várias moratórias, que era para desencarnar, esperou. O Divaldo está em moratória. Quantas pessoas, o Emmanuel fala, quando você tem que pagar a promissória, chegou no tempo, às vezes são prorrogada a promissória por tempo indeterminado. Quem está trabalhando bem, porque se você está no bem, você agora abre espaço para essa prorrogação. Então é muito importante essa consciência de trabalhar no bem. Então você vai vendo essas diferenças de um para o outro. Então, mas todos sem exceções, vem famílias receber. É muito comum. Esses acidentes bruscos, é uma diferença de um acidente brusco para uma morte, mas nesses acidentes vem também famílias receber. É muito comum, quantas pessoas às vezes diz, eu lembro de uma falando pelo Chico, que ela desencarna, ela é uma moça, o irmão dela tinha desencarnado, novinho, 9 anos. Ela disse, 18 anos depois ela desencarna. Quando ela desencarna, ela disse que vem uma senhora para ela e diz para ela ficar tranquila, que ela está debaixo da proteção de Deus. E ela disse, quem é a senhora? Ela disse que ela é a avó dela, a avó, se identifica que é a avó. E ela disse, vem um rapaz muito bonito, chega junto de mim e fala, não está lembrando de mim não? E ela
disse, a voz ecoava dentro dela. E ele disse, sou seu irmão. Quer dizer, tinha 9 anos, só que agora estava na forma de rapaz. É comum isto. Às vezes uma mãe perde uma criança, quando vai encontra ele, ele vem na forma de adulto, ela toma um susto. Mas depois, às vezes, ele volta no estado para ela poder saber que é ele mesmo. Mas essas informações, as pessoas nem... Seria mais fácil, porque muito mais difícil esses que acham que já vão para o céu, vão ficar isso... Não é fácil essas conquistas. As pessoas dizem, vou ficar lá junto de Jesus, Nossa Senhora. Não, para ficar junto desses espíritos de muita evolução, é preciso muita marcha evolutiva de cada um de nós. Mas sempre esse conhecimento do outro lado, porque é igual os espíritos, eles chamam a atenção, dizem igual o episódio da lagarta que vai virar borboleta. Ela fica naquele estado de lagarta, forma aquele casulo lá, virando pupa, com a saliva, né, ela forma para formar aquele casulo. Ela diminui, fica sem querer comer, porque vai perder, vai mudar toda o intestino dela, e depois ele vai se transformar na borboleta. Quando as pessoas desencarnam, ele passa por um processo muito parecido, porque muitas células dessa que está do aparelho digestivo nosso vai haver um estônus, ela vai ser destruída, porque ele não vai precisar mais daquilo. Ele tem muita. Essa musculatura ele perde, normalmente ele não tem mais necessidade disto. Ele vai sofrer umas alterações. As alterações para o mundo espiritual é quase igual. Lagarta vai virar borboleta, ele também vai mudar. E essa mudança, às vezes é difícil para quem é muito viciado em bebida, em droga, esses gulosos demais, é complicado. Tudo isso é complicado, porque vai precisar mudanças. E essas mudanças é bem estudada no mundo espiritual. O André Luiz, então, tem bastante trabalhos mostrando como é que essas células vão ficando, vão mudando. E as pessoas precisam, às vezes eles descrevem muito o sono. Eles descrevem muito que nesse momento de transição é muito importante o sono, eles fazem dormir, é comum isto. A pessoa, ele ainda fica atordoado, porque é uma transição, essa transição, toda transição não é fácil. Ele está aqui encarnado e vai ficar agora desencarnado, não é fácil. Ele vai pegar outro corpo, ele descreve como é que vai formando esse corpo espiritual, vai formando esse perispírito, ele vai ter outro corpo. Então ele precisa estar preparado para isso, e na maioria das vezes, uma das coisas que ajuda ele é o sono. Eles botam para dormir, ele dorme e às vezes vai acordar, aí acorda já feito. É comum isto. E às vezes até pessoas que está sem entender direito, porque ele fica num momento de atordoamento, igual a criança quando vai nascer, ela momentaneamente ela esquece o momento lá que ela está vivendo. Quando ela vai desencarnar, normalmente também é a mesma coisa. Que ali é um momento, quando a criança vai nascer, o espírito, ele revive todas as experiências dele lá do passado, até mesmo as formas. Ele pega a forma dos animais, as formas, um embrião dele de peixe, de animal, de gente, até ele paga essas formas. Quando ele vai desencarnar, ele vai passar todas as informações que ele tem aqui hoje com ele, vai passar para o outro lado, para ficar armazenada. Eles falam que é como se fosse um vídeo cassete, que ele vai passando aquilo em velocidade, passando a vida toda diante dele, como se aquilo fosse rebobinando para ficar armazenado nesse mundo espiritual. Nesse momento é que é terrível quando a pessoa viveu uma vida de muita maldade, porque ele não tem controle sobre isso. Ele vai vendo as próprias cenas da vida dele mesmo, o que ele fez. E aí, normalmente, a diferença de quem viveu também sendo uma pessoa, pelo menos, vivendo uma vida mais correta, a diferença é grande, muito grande. Por isso que esse conhecer do mundo espiritual vai ser uma necessidade da sociedade daqui para frente. E o Espiritismo, ele abre esse leque. Você vai ver as entrevistas que Kardec fazia com cada espírito daquele, não é fácil.
Não é fácil o sujeito. Eu lembro de um que escreve no livro Mensagem Psicofônica do Chico, que o pai e a mãe desencarnaram e o pai era muito rico. Ficou ele e a irmã, a irmã frágil, e ele pega a irmã e mata a irmã para ficar com... Mata, mas ainda faz ela como se ela tivesse suicídio. Ele planeja tudo, manda ela dizer do namorado que ela tinha, que não ligava muito para ela, ele manda ela escrever uma carta se despedindo dele, manda tocar um piano, uma música lá para os operários da casa ver aquilo. Aí ele diz que vai dar uma massagem no peito dela, ela vai na cama, ele atira com um revólver, bota um lenço na mão dele para não ficar marca, atira e depois deixa o revólver na mão dela. Então foi como suicida. Então ele diz, ali foi como suicida. Mas quando ele passa para o outro lado, que ele vê o que ele fez é que a dor, o sofrimento. Eu vejo, ele vai descrevendo essas cenas, as pessoas que tomam caminhos, às vezes, do suicida, essa vigilância do suicida que é tanto. O suicida normalmente lamenta tanto quando perdeu a oportunidade que a vida deu. Normalmente ele lamenta, porque ele diz, qualquer dor aí é menor do que essa dor que eles estão sentindo ali. Então, normalmente, cada fato desse, e a pessoa mudar, a pessoa morre velho aí, quase 100 anos, e olha, eles fazem mudança, ele fica novo, jovem, fica normalmente, uma mulher de 100 fica com 30, 20 se quiser, normalmente, mas essa mudança é ela que vai fazer de dentro para fora, não é assim o outro que vai fazer. Eles normalmente no mundo espiritual trata, por exemplo, a pessoa desencarnou com tumor, com uma coisa, eles sim têm tratamento para isso, para recuperar todo aquele mal-estar que a pessoa fica. Em pouco tempo a pessoa está boa. Entra no hospital, eles fazem esses tratamentos. Em pouco tempo ele está liberto daquele estado todo, mas a parte dele lá dentro, essa ninguém pode libertar. A conquista dele é dele. Se ele fez coisa que precisa, é ele que vai ter que ajeitar isso, ninguém vai poder ajeitar. E nessa parte de mudança, de ficar mais jovens, eles ensinam como é que eles fazem, e é de dentro para fora, não é a pessoa que vai querer e tem que poder fazer isto. Então, por isso que tem espírito que fica vagando naquele estado desesperado durante muito tempo, porque ele não tem essa força de dentro para fora para fazer. Então, o interessante é de saber que todos, sem exceção, a mão de Deus vem ajudar. Não fica ninguém sem ajuda, ninguém fica sem ajuda. Agora, de acordo com o jeito dele, ele vai fazer. Agora, do outro lado, vai pesar esse lado moral. Ele pode ser um padre e ficar muito bem, mas ele pode ser um padre e ficar muito mal. Está cheio de espírita também muito mal. Está cheio de evangélico bom ou mal, depende dele, da maneira que ele levou a vida dele. Então os espíritos batem muito nisso, o conhecimento é muito importante. O conhecimento, sobretudo esse conhecimento de visão espiritual. Porque normalmente aqui, por exemplo, os homens de ciência têm uma visão só material da ciência. Essa visão é muito limitada e ele não tem alcance para entender. Ele não vai entender que a mão de Deus está por trás. Ele não tem como ele entender isto, porque a visão dele é bem material. Mas não começa aí, é do mundo espiritual para cá. É isso que vai fazer. Então, se ele tivesse conhecimento dessa a ciência espiritual, até a ciência, o conhecimento espiritual para a ciência é algo que vai avançar assustadoramente daqui para frente, porque eles vão precisar esse conhecimento até para poder entender um número imenso de coisas. Como é que ele vai entender esse universo sem trazer a compreensão de Deus? Ele vai precisar entender isso. E esse entendimento da ciência, agora, mais o lado moral, isso vai facilitar imensamente para as pessoas. E esse lado moral é fundamental. Por isso que os espíritos chamam atenção no estágio nosso,
tem que valorizar muito esse lado, valorizar. Então, tem chance de ser bom filho, seja, tem chance de ajudar as pessoas, ajude. Não pode ajudar, faz prece para as pessoas, educa os seus pensamentos, começa a evitar pensamento de muita maldade, de julgamento, né? Vai evitando isto que é bom para você mesmo, vai facilitar o seu caminhar daqui para frente. Porque o desencarne a qualquer instante pode acontecer para qualquer pessoa, e a maioria não está realmente preparada nenhuma, a maioria não estão preparados. Você imagina o desespero que fica, uma pessoa sofre um acidente assim rápido, e um desespero, um jovem às vezes, com crianças, é um desespero. E às vezes você fica impressionado, quando eu vi uma moça, ela escreve pelo Chico, ela sofreu um acidente de carro, estava grávida, e ela sofre o acidente. E ela disse que, do outro lado, ela tinha desencarnado. Chega lá no hospital, ela estava grávida, a cabeça dela estava com aquela gravidez. Ela disse, aí foi uma coisa que surpreendeu, quando ela diz, olha, lá me levaram no hospital espiritual, fizeram a cesárea. Do outro lado, ela disse, fizeram cesárea, porque estava a criança, ela disse, e botaram a criança que também está desencarnada agora junto dela, só que a criança agora estava tão viva quanto ela, os dois. Quer dizer, o mundo espiritual, ele tem recursos, porque cada caso é um caso diferente. Não existe duas desencarnações iguais, cada uma é diferente da outra. E aí uma surpresa imensa dessa variedade. Então esse conhecimento é muito importante daqui para frente. Então, na doutrina espírita, você pega o livro Céu e Inferno, que o Allan Kardec, a primeira parte do livro, ele está falando sobre esse conceito filosófico de inferno. Mas na segunda parte, é entrevistas que ele faz. Entrevista com espírito suicídio, espírito assassino, espírito bondoso, todo tipo de espírito. Então, quem não leu, leia. Pode até começar pela segunda parte, depois volta para ler a primeira, mas lê a segunda, que você vai ver as entrevistas que ele vai fazendo, entrevistas curtas, mas de muito conhecimento, para a pessoa ter uma ideia como é que fica quando a pessoa está na ignorância. Ele mesmo entrevista uma rainha lá, que a rainha estava muito mal, e a rainha dizia lá, cadê os servos, cadê os escravos que não vêm me servir? Ela estava lá ainda com essa conversa. E Allan Kardec pergunta para ela se ela já ouviu falar de Jesus. Ela disse, já, mas ele é carpinteiro, não tem sangue azul igual o meu. Quer dizer, você veja, está do outro lado e ainda com essa arrogância, com esse tipo de pensamento. É muito comum isto. Então, esse conhecimento mostra que a maioria de nós ainda de uma tremenda ignorância. Então, por isso que quando as pessoas às vezes ficam doentes, às vezes lamentando, às vezes é a melhor coisa que está vendo para ele naquele momento, como se estivesse preparando para essa grande mudança, para a vida real nossa, porque a vida real nossa é lá do mundo espiritual, não é essa. Essa aqui é transitória, essa é muito transitória. E as pessoas se valorizam muito esta vida atual. E essa vida atual é a mais transitória. Então, às vezes, a pessoa luta muito, mas luta muito só pensando em ganhar dinheiro. Olha a luta dele, onde é que ficou? Aí depois o dinheiro não pode acompanhar ele, porque só é seu o que você pode levar, o que você não pode levar não é seu. E o que é que você vai poder levar? As boas ações que você fizer, as ruins também leva com você, mas é melhor levar as boas. Então as pessoas, ele se preocupa com essa visão material, porque ele tem uma visão estreita nessa parte da materialidade. E os próprios homens de ciência, ele tem... Você imagina quando os homens de ciência descobrir que a espiritualidade está por trás
da formação de uma galáxia, tem espíritos encarregados de um planeta. Esse planeta nosso aqui é Jesus que fez. Imagine quando ele souber desse tipo de coisa. E nós somos co-criadores, porque nós vamos criando o nosso próprio corpo. O corpo espiritual fomos nós que fomos criando com o correr do tempo. Então nós vamos influenciar as nossas células do nosso corpo. Então, se você tem um pensamento de amor e de paz, vai influenciar as suas células. Mas se você tem um pensamento de ódio, de vingança, também vai influenciar as suas células. Só que veja a diferença que vai causar entre uma e outra. Isso daí, a ciência já está mais ou menos chegando a essa conclusão que é verdade. Então, refletir sobre a morte para refletir sobre a vida, para dizer da necessidade imensa que nós temos de aproveitar esta vida atual que estamos tendo, que é uma beleza de oportunidade, é uma chance imensa. Eu garanto, sem medo de errar, que a qualquer um de vocês tem bilhões, não é milhões, bilhões de espíritos que daria tudo para estar tendo a oportunidade que você está tendo. São bilhões de espíritos que daria tudo para ter essa oportunidade. E você está tendo a oportunidade e, em vez de aproveitar, está lamentando, reclamando da vida, da família que tem, do corpo que tem. Olha, que loucura. Aí os espíritos de mais evolução, quando ele desencarna, uma das primeiras coisas que eles fazem é um agradecimento àquele corpo que está todo, às vezes, deformadinho, e ele agradecer a Deus. Esses corpos mesmo deformados, quando chega do outro lado, eles são recuperados. O sujeito não tem braço aqui, do outro lado vai ter braço, ele não enxerga, do outro lado vai enxergar, ele não escuta, do outro lado vai escutar. É uma mudança imensa, mas momentaneamente às vezes precisava daquela experiência. Então, aprender a agradecer a bênção da vida, a oportunidade da vida, a chance. Essa frase pode vocês levarem com vocês. Bilhões de espíritos, bilhões, pagaria caro para ter a situação que vocês estão tendo. A pessoa diz, mas minha situação está tão ruim, eu estou com problema de família, eu estou com problema de doença, eu estou com problema de dinheiro, eu estou com problema... Bilhões daria para ter essa oportunidade que vocês estão tendo. Não perca tempo para reclamar. Aproveita para agradecer e vai nessa direção. Aproveita a oportunidade. Faça o bem, use a força da oração, ajude o próximo, na certeza que isso vai ser muito importante para a vida do futuro. Estude. Quem não tem conhecimento do Espiritismo, vem aqui, tem cursos no centro, tem livros para ler, leia, vale a pena ler para entender, não é para ficar fanatista, para entender o que é que, porque isso vai ser importante para você. Não tem nenhum espírito que no futuro não vai precisar ler o livro dos espíritos, o livro dos médios, porque vai ser a história dele, ele vai precisar entender isso. Se ele é médio, tem que ler o livro dos médios para saber o que é mediunidade. Ele tem que saber como é que ele tem que aprender para se localizar, para aproveitar a oportunidade que a vida está dando. E não perca tempo com coisas que não valem a pena. Hoje já perdi tempo, já passei do horário, daqui a pouco vai reclamar, mas agradeço a Deus, que Jesus abençoe vocês, muita paz, a paz de Jesus com todos vocês. Peço aos médios que se preparem, desliguem as luzes. Nós vamos pedir ao senhor, doutor Janilson, que faça a prece já, tá? Deixa eu só... Esse é um momento solene, na presença de Jesus que está conosco, seus mensageiros, o irmão José e todos os benfeitores. Eles nos abençoam através do passe coletivo que será irradiado pelos médiuns, mas tudo vem de Deus, vem de Jesus
e seus mensageiros. Nós pedimos nosso irmãozinho Dr. Janilson que faça a oração. Então vamos agradecer a Deus a bênção e a oportunidade pelo corpo que cada um tem. Agradecer por cada célula nossa, por cada órgão nosso, cada sistema do nosso corpo. Agradecer a essas células por elas sempre ter trabalhado numa harmonia perfeita para que nós possamos desempenhar os altos fins da nossa existência. Agradecer a todos os espíritos que até hoje nos ajudaram, todos, os nossos pais, os nossos irmãos, parentes, amigos, as pessoas da nossa infância que contribuíram para a nossa evolução, na nossa adolescência, os companheiros de trabalhos, as pessoas que lidaram conosco. Agradecer àqueles que causaram transtorno, mas para acordar a cada um de nós o sentido de Deus. Agradecer a todos, sem exceção, até mesmo aqueles que pensaram que estavam nos prejudicando, estava na realidade ela nos ajudando. Agradecer ao Mestre Jesus por ter deixado esse evangelho de luz para todos nós. Agradecer a Deus, ao Allan Kardec por essa obra que deixou, ao Bezerra de Menezes, que é o mestre do Espiritismo aqui no Brasil, ao Chico Xavier, que deixou esse trabalho fantástico, ao anjo da guarda de cada um de nós, aos nossos mentores espirituais, nosso anjo da guarda, que desde o início vem nos acompanhando, e às vezes nós esquecemos de agradecer. Agradecer a bênção da vida, a oportunidade da vida. Agradecer e pedir a Deus que nos dê força para aproveitar todos os tempos que nos resta aqui encarnado, para fazer coisas que vai ser bom para o próximo e bom para nós mesmos. Procurar ser um trabalhador do Cristo, debaixo dessa pedagogia do Espiritismo. Que Deus abençoe a todos os espíritos que estão aqui presentes nesta noite. Todos. Os mentores espirituais dessa casa. Que fortaleça o mentor espiritual desse grupo. Que a diretoria, que os trabalhadores desta seara continue firme na direção de ser um dia realmente trabalhador do Cristo. Que cada um de vocês, ao sair daqui, leve a paz de Jesus com vocês. Que cada pessoa que for entrando em contato com vocês sintam o magnetismo do Cristo através de vocês. Através de um abraço, de um sorriso, de uma palavra, você possa levar o magnetismo do Cristo para as pessoas. Que vocês vá semeando a semente do amor. Com certeza que quem semeia essa semente sempre dá certo. Que Deus abençoe a todos os espíritos e a cada um de vocês e vá sendo semeadores da semente do Cristo. Deus guarde vocês. Graças a Deus. Eu peço a todos aqueles que estão na casa pela primeira vez que não vão embora sem pegar o seu livro aqui na frente.